Seguindo aqui com as videoaulas sobre alguns conteúdos de banco de dados 2, agora vamos ver então alguns exemplos, né, de funções que retornam um conjunto de registros no SGBD PostgreSQL. Então eu já estou aqui com o meu SGBD PostgreSQL instalado, já tinha comentado com vocês. Vou usar a versão aqui 14, tá? Estou usando aqui a interface de administração PGAdmin 3. Então vou clicar aqui, né? Vamos fazer a conexão, né, aqui no servidor. Então vou criar aqui então um new database, tá? Então vou chamar aqui de funções, né? Funções retornam, tá? Funções retornam aqui um conjunto, né? Conjunto de registros. Então tá bom. Então já criei aqui. Vou acessar aqui nossa lupinha. Então já estou aqui com o editor aqui, né, para poder criar as tabelas e também fazer a manipulação, né, dos registros. Então já tenho aqui minha sintaxe também, que eu deixei aqui já disponível, né. Então a sintaxe está aqui, basicamente a sintaxe aqui para criarmos as funções, né, que eu já tinha mostrado nos outros exemplos, né, que fizemos sobre funções e também sobre procedimentos, né, só que aqui agora a gente vai usar então funções que retornam, né, que tem um retorno. Nos vídeos anteriores nós vimos exemplos de funções, né, sem retorno, né, usando o conceito de função, né, então retornando um void, e o próprio, né, conceito de procedimento, né, então um proceduro nativo, né, que foi disponibilizado pelo PostgreSQL ali pela versão 11, né, 11, 12 em diante, que eu tinha comentado. Então aqui está a sintaxe, tá? Então aqui primeiro eu vou rodar então o script SQL, tá? Então tem aqui o script basicamente com uma tabela chamada pessoa física. Ela tem os campos ID da pessoa, nome, sobrenome, sexo, CPF, sendo que o ID da pessoa, né, chave primário. E aqui tem já alguns exemplos, né, de inserção aqui, né, de inserts, né, para nós popularmos, né, então esses registros na tabela pessoa física, né. Então vamos lá, primeiro passo, então vamos fazer isso aí. Selecionar aqui. Já vou rodar aqui então para criar a tabela, tá? E depois aqui criar os inserts, tá? Inserir os inserts, melhor dizendo, na tabela que já foi criada. Então agora para mim visualizar, né, os registros, né, inseridos, então select asterisk from pessoa underline física, tá? Então, vamos enxergar aqui, né, os registros já inseridos na tabela. E agora, né, podemos então já fazer aqui o primeiro exemplo, tá? Então o primeiro exemplo que nós vamos ver de função, né, de funções, né, que retornam múltiplos registros, né, um conjunto de registros, né, é usando, né, o tipo de retorno setoff e record, tá? Então deixa eu pegar aqui a sintaxe da função, vou copiar aqui. Então, vou colocar aqui. E aí, vamos, né, então criar primeiro aqui um exemplo, né, usando então o tipo de retorno setoff e record. Basicamente aqui, então, vamos alterar aqui o nome da função, né, vamos chamar aqui, vou colocar como log get pessoas, então seria, né, para obter, né, os dados das pessoas, né. Aí aqui vou colocar então no tipo, vou botar returns setoff record as, e aí tá ali o nosso delimitador, né. Então return setoff record é o nosso primeiro tipo, tá. Como é que a gente vai fazer então, né, para retornar então os campos, né, que temos na tabela que eu criei antes ali, que era a tabela chamada pessoa underline física, né. Então aqui vamos fazer um exemplo bem simples, né. Não vamos usar aqui, né, nesse caso aqui, nenhuma variável associada, então podemos tirar aqui o declare, tá. E aqui dentro do bloco begin end é onde nós vamos fazer então a nossa programação, né?
Então, basicamente, aqui podemos fazer uma consulta, né? Uma query, né? Retornando então esses dados, né? A partir da tabela pessoa física. Então, bem simples, né? Podemos usar aqui o return, né? Nesse caso aqui, return, query, select, e aí os dados que a gente quer retornar, tá? Então, os dados que nós queremos retornar é o ID da pessoa, né? Então, ali, ID da pessoa, o nome, sobrenome, sexo, CPF, from, né? E o nome da nossa tabela que a gente criou agora há pouco, que era pessoa underline física, tá? Então, quando nós temos aqui o tipo de returns, né? Setoff record, nós temos que usar, né? O return query, tá? Aí a gente pode finalizar assim, tá? Então, né? Já estamos, né? Retornando aqui, no caso, esses campos, né? Que nós criamos na tabela pessoa física, que está aqui embaixo, ó, ID da pessoa, nome, sobrenome, sexo e CPF. Ou até mesmo a gente pode ainda colocar um return aqui embaixo, tá? Vai funcionar das duas formas, tá? Não tem necessidade de botar esse return, tá? Mas se quiserem botar, né? Também vai funcionar, tá? Não tem problema nenhum. Então, basicamente, né? Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos executar aqui, né? Para criar a função. Tá? Então, a função do tipo return setoff record. Vamos executar aqui. Criamos, pronto, executou. Podemos agora chamar, né, para testar. Então, como é que a gente vai fazer, né, a chamada? Então, a gente vai dar um select asterisco from, tá? O nome da função que eu chamei aqui de blog get pessoas, né? Tá? Então, o que é o nosso nome? E agora aqui eu vou ter que fazer um as, né? E aí eu vou ter que passar os campos, tá? Que nós utilizamos aqui, né, para fazer o select. Então, basicamente, esses campos aqui nós usamos, né, e também o tipo, né, de dado de cada campo. Então, a ID pessoa é do tipo inteiro, né, depois o nome, que é do tipo varchar, sobrenome, que é do tipo varchar, tá, o sexo, que é do tipo char, né, só tem um caractere, e o CPF que a gente tinha colocado também como char, né, certo? Que no caso era com 11 caracteres. Pronto. Então, basicamente, a gente faz select, asterisco from, o nome da função, né? Sem colocar nada aqui, já que a gente não está passando nenhum parâmetro, as, e passa, então, todos, né, os campos, né, que nós usamos aí para fazer a nossa consulta aqui em cima, dentro da função. Então, agora já podemos executar. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a nossa estrutura não faz, né, não está fazendo um match com o tipo. Então deve ter alguma coisa aqui que está faltando, né? Provavelmente, vamos ver. A ID eu passei, o nome eu passei, sobrenome eu passei, sexo eu passei, CPF também eu passei. Então o que está faltando? De repente tem alguma coisa faltando aqui. Faltou aqui, ó. Faltou nós colocarmos, né, ó. Colocarmos que o sexo é com char 1 e o CPF é com char 11, né? Recém comentei, esqueci de colocar. Tá? Então agora vai colocar, agora vai funcionar, já que agora a gente está, né, colocando de forma explícita, né, a quantidade que tem de caracteres aqui no char do sexo e no char do CPF. Tá? Então aqui, vamos lá, vamos rodar. Pronto. Então aqui está realizada, né, então a nossa chamada à função. Tá? Se não colocar, ele acaba, né, por problemas de questão de sintaxe, ele acaba não retornando, né? Então aqui tem os nossos 5 registros, né, que nós populamos ali, né, anteriormente, tá? Então Maria, Joana, Pedro, Lucas e João, certo? Então basicamente, né, fizemos então nossa primeira opção, né, de função, né, para retornar um conjunto de registros, né, múltiplos registros, que é usando então aqui o tipo de retorno, né, setoff record, no caso aqui com uma tabela. Tá? No próximo vídeo a gente vai modificar um pouco a tabela, tá, para fazer um cruzamento entre a tabela pessoa e a tabela departamento, para nós usarmos de novo aqui, né, o return setoff record, mas no caso, né, com 2 tabelas, né, fazendo um cruzamento entre chave primária e estrangeira. Tá? Por enquanto, nesse exemplo foi apenas, né, usando uma tabela. Certo? Então, até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Tchau, tchau.